Diretor do Butantan, Dimas Covas, vai à CPI da pandemia e diz que vacinação no Brasil poderia ter começado em 2020. O executivo justificou que as dificuldades contratuais e de regulamentação impediram o Brasil de ser o primeiro a vacinar. Brasil acelera a campanha de imunização anti-Covid e supera a marca de 65 milhões de doses aplicadas. Governo começa a distribuir novo lote com mais de 6 milhões e meio de vacinas contra a Covid. Supremo rejeita a delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Desemprego supera os 14 milhões e meio de brasileiros e atinge o maior número desde 2012. Após 2 anos, mais uma vítima do rompimento da barragem em Brumadinho é identificada. Sindicato dos Médicos do Japão alerta que a realização das Olimpíadas pode gerar uma variante do coronavírus. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal rejeitou hoje por 7 votos a 4 a decisão que homologou a delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Os magistrados trataram do caso em plenário virtual. Dos 11 ministros, 7 se manifestaram contra a validade da delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MDB, que foi negociada pela Polícia Federal. Os votos para derrubar a delação foram do relator Edson Fachin, mas os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e o presidente Luiz Fux. O ministro Dias Toffoli, que foi citado por Sérgio Cabral, que o acusou de receber propina para atender pleitos de prefeitos de cidade do Rio de Janeiro, junto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, também votou a favor da rejeição da delação. 4 ministros votaram contra o recurso: Marco Aurélio Melo, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Carmen Lúcia, e, portanto, foram favoráveis à utilização da delação do ex-governador do Rio, negociada pela PF, sem a participação do Ministério Público Federal. Os ministros com votos contrários justificaram a necessidade da participação do Ministério Público Federal em acordos do tipo e também indícios de má-fé de Cabral, que teria ido à PF após não obter sucesso nas negociações com os procuradores e apenas com o objetivo de receber vantagens. Preso desde 2016, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, já foi condenado a 346 anos, 9 meses e 16 dias de prisão. São 18 sentenças já proferidas contra o político. Cabral pretendia, com um acordo, conseguir cumprir pena em casa. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, prestou depoimento hoje à CPI da pandemia. Ele disse que, se não fossem os percalços regulatórios, o Brasil poderia ter sido o primeiro a vacinar e deu detalhes da nova vacina do Butantan. Contrapondo a placa exposta na mesa à frente da comissão, que marca o número de mortos pela Covid-19 no Brasil, o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, colocou sobre sua bancada uma placa com o número de vidas salvas. Brasileiros que contraíram a Covid-19 e resistiram à doença. O senador governista é ferrenho defensor do tratamento precoce e tem estrelado confrontos com a oposição durante os trabalhos da CPI. Nesta quinta-feira, a CPI da pandemia ouviu o diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas. O diretor do Instituto explicou que a parceria com a Sinovac para o desenvolvimento da Coronavac começou em abril de 2020. Em junho, tiveram início os estudos clínicos e, no mês seguinte, foi feita a primeira oferta de vacinas ao Ministério da Saúde. Segundo Covas, a vacinação poderia ter começado em dezembro de 2020, não fossem as dificuldades contratuais e de regulamentação. Ele disse que o Brasil poderia ter sido o primeiro a começar a vacinar. Em dezembro, com mais de 5 milhões e meio de doses de vacinas prontas, estocadas no Butantan, e 4 milhões de doses em processamento. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro.
No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. Sem contrato com o Ministério. Poderíamos ter iniciado a vacinação antes do que começou? Nós já tínhamos as doses, elas estavam disponíveis. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. O diretor do Instituto Butantan respondeu ao líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, que em fevereiro o governo federal começou os pagamentos das doses recebidas da Coronavac e destacou que o Butantan não recebeu verba federal para investimento na vacina. Explicou que a Coronavac tem proteção acima de 85% e pode chegar a 100% a depender do organismo. Dimas Covas disse ainda que a vacinação em si não teria sido suficiente para impedir a segunda e a terceira onda da pandemia, pois outras medidas de contenção do vírus são essenciais. Sobre a paralisação da vacina em alguns estados, em especial na aplicação da segunda dose da Coronavac, o diretor do Butantan explicou que a pausa na produção ocorreu pela falta do insumo farmacêutico ativo. Dimas Covas disse que o atraso aconteceu por causa do governo chinês e não do produtor do IFA. Ele destacou que a produção da Coronavac foi retomada no Brasil com a chegada do produto no começo da semana e que toda a população deve tomar a segunda dose, ainda que fora do prazo. 28 dias é um período ideal de vacinação, mas a vacinação posterior a 28 dias não invalida o esquema vacinal. Então, se a pessoa tomar a vacina com 30 dias, com 40 dias, com 50 dias, com 60 dias, ela não perde o esquema vacinal, ela simplesmente vai demorar mais para ser plenamente protegida. Mas se a pessoa tomar a vacina com 40 dias, 50 dias, 60 dias, a segunda dose, ela vai ter completada o seu esquema vacinal. O que não pode é não tomar a segunda dose. Sobre o produto em desenvolvimento pelo Instituto Butantan, candidato a ser uma nova vacina contra a Covid-19, a Butanvac, o diretor do Instituto, Dimas Covas, disse que o imunizante já foi apresentado ao Ministério da Saúde e que conversas informais têm sido realizadas com representantes da pasta. A expectativa é entregar 40 milhões de doses em 2021. O imunizante ainda não foi aprovado pela Anvisa, que também não liberou estudos clínicos ainda. Eu apresentei pessoalmente ao ministro Queiroga, ele visitou as instalações. Olha, ontem a diretora do Butantan, Cíntia Lucci, teve uma reunião preliminar com o secretário executivo do Ministério da Saúde e já iniciou-se uma conversa inicial em relação a essa possibilidade. Mas é simplesmente uma conversa inicial. Não houve nenhuma documentação trocada, nenhuma tratativa mais consistente. Nós temos na Anvisa um processo em andamento, está na fase final, acredito eu, de aprovação do início do estudo clínico, o estudo clínico já programado. Logo que houver essa aprovação, iniciaremos muito rapidamente esse estudo clínico, porque eu acho que é um senso de urgência muito grande aqui. Em entrevista coletiva, o senador Marcos Rogério criticou a condução dos trabalhos da CPI e disse que o único inimigo em comum é o coronavírus. A oposição tem feito um esforço muito grande o tempo todo para tentar criminalizar pessoas, governantes, pelas mortes. Eles ainda não descobriram, ou talvez não queiram reconhecer, que o nosso inimigo comum não é o presidente da República, não são os governadores, não são os prefeitos. O nosso inimigo comum, e que está matando brasileiros e brasileiras, é o coronavírus. Seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 131 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 27 de maio, o Brasil aplicou 65.397.600 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais divulgou hoje resultados preliminares de uma pesquisa que identificou que a maioria das mães que testou positivo para o coronavírus durante a gestação pode passar anticorpos para os bebês. Até agora, 506 mães e bebês foram testados e 68 casos de transferência de anticorpos da mãe para o filho já foram identificados. O objetivo é chegar a 4.000 mães testadas.
E o governo federal começou a distribuir hoje mais de 6,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Com essa entrega, o Ministério da Saúde bateu o recorde mensal, com a liberação de 33 milhões de doses. As entregas das 6.700.000 doses de vacinas ao Plano Nacional de Imunização se estendem até o fim de semana. Com mais esses lotes, o governo federal chega a mais de 33 milhões de doses entregues somente em maio. Essa é a maior marca mensal desde o início da vacinação contra a Covid no Brasil. Até agora, cerca de 25% da população dos grupos prioritários foi vacinada com as 2 doses. A produção, que estava paralisada por falta de insumos na Fiocruz e no Instituto Butantan, voltou nos últimos dias. Um lote de 3 mil litros de ingrediente farmacêutico ativo chegou a São Paulo para o Butantan, que pode fabricar agora 5 milhões de doses da Coronavac. Na mesma data, a Fiocruz retomou sua produção, depois de receber insumos no sábado. A remessa será suficiente para a produção de 12 milhões de doses. Em junho, o governo tem a meta de entregar mais de 41 milhões de doses aos estados e municípios. O número é 12 milhões menor que o previsto. A diminuição foi causada por atrasos no envio de insumos da China. Seguimos com o ranking de imunização no mundo. Até agora, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 1 bilhão e 780 milhões de doses de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A China segue à frente e supera os 566 milhões e meio de doses aplicadas. Em seguida, os Estados Unidos ultrapassam os 289 milhões. Na terceira posição, com mais de 198 milhões, está a Índia. O Brasil segue na 4ª colocação e hoje rompe os 65 milhões de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5+, o Reino Unido, que alcança a marca de 62 milhões de doses até agora. A vacina contra o coronavírus, desenvolvida pela farmacêutica francesa Sanofi, em parceria com a britânica Glaxo, entrou hoje em estágio final de testes em humanos. As empresas esperam que o imunizante seja aprovado até o final deste ano. O estudo iniciado pela Sanofi e pela GSK é um dos primeiros em estágio avançado, que combina testes para reforços e variantes à medida que os fabricantes de medicamentos adaptam suas estratégias para lidar com a evolução da Covid-19. À medida que as campanhas de vacinação prosseguem, a pandemia do coronavírus se alastra gravemente pelo Uruguai, Argentina e Paraguai. 15 meses após o aparecimento do vírus no continente, esses países vivem hoje o pior momento da crise sanitária. Uruguai, Argentina e Paraguai lideram a taxa de mortalidade mundial por Covid-19. Segundo a OPAS, o Chile é o único país da região onde ocorre uma redução gradual de novos casos. Para especialistas, a variante brasileira do vírus e o aumento da mobilidade na região podem explicar o agravamento dos casos. O presidente uruguaio Luiz Lacalle Pou defendeu o que chamou de liberdade responsável dos cidadãos e se recusou a confinar a população. Após inicialmente virar uma gestão exemplar da pandemia, o país passou a liderar o ranking de mortes por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, com 22 óbitos. Já o Paraguai estendeu o toque de recolher noturno até 7 de junho, enquanto enfrenta a falta de insumos e vacinas e uma taxa média de 19 mortos. Na Argentina, com 15 óbitos, em média, faltam leitos de UTIs. A título de comparação, os Estados Unidos registram um índice de 2,5 óbitos por 100 mil habitantes. Mesmo assim, protestos convocados nas redes sociais ocorreram em várias cidades na última terça-feira contra as medidas restritivas impostas por Alberto Fernandes. No último sábado, o país iniciou 9 dias de quarentena total para enfrentar um novo combate com uma medida diária sem precedentes de 30 mil infecções e 500 mortes. E veja a seguir, a China critica o anúncio dos Estados Unidos que vão investigar as origens da Covid. E ainda, desemprego atinge o maior índice desde 2012.
O ministro da Fazenda, Paulo Guedes, disse hoje que espera a aprovação da reforma tributária no prazo de 5 meses. E reafirmou durante um evento do setor da indústria em Brasília que o projeto não prevê o aumento de impostos. O ministro Paulo Guedes explicou o motivo de a reforma ainda não ter sido votada. O projeto sofreu tantas alterações por causa de pressões de governos estaduais que a União, segundo as palavras do ministro, seria assaltada em cerca de R$500 bilhão que iriam para estados e municípios. A proposta de reforma, que foi acertada com os presidentes da Câmara e do Senado, será discutida ao mesmo tempo pelas duas casas legislativas, para que o resultado saia o mais rápido possível. Entre as propostas está a redução do imposto das empresas em 5%. A ideia também é reduzir os tributos sobre a energia elétrica e os combustíveis, sem esquecer uma reforma nas alíquotas do imposto de renda, para fazer mais justiça social. Paulo Guedes já disse outras vezes que a reforma tributária será simples, o que vai tornar difícil alguém ficar contra. As contas do governo terminaram abril com um saldo positivo de 16 bilhões e 400 milhões de reais. O melhor desempenho para o mês dos últimos 17 anos foi resultado do recorde da arrecadação de impostos e da redução das despesas. Nos primeiros 4 meses do ano, os caixas somados do governo, da Previdência e do Banco Central fecharam no azul em 41 bilhões de reais. A Câmara e o Senado aprovaram a medida provisória que fixa o salário mínimo em R$ 1.100. O reajuste de 5,2% em relação ao valor anterior considerou a previsão de inflação do ano passado. A mudança terá impacto de 17 bilhões e 300 milhões de reais aos cofres públicos. O texto, editado em dezembro, já estava em vigor e precisava ser aprovado em até 120 dias pelas duas casas legislativas. Com a decisão, a medida segue agora para promulgação pelo Congresso. O número de brasileiros desempregados bateu recorde no primeiro trimestre desse ano. Quase 15 milhões de pessoas estão sem trabalho no país, de acordo com dados do IBGE. A taxa de desemprego registrada nos meses de janeiro, fevereiro e março é a maior de um trimestre desde 2012. Quando teve início a série histórica que é medida pelo IBGE. O desemprego no Brasil atingiu a taxa recorde de 14,7%, que representa um total de 14 milhões e 800 mil pessoas sem ocupação no país. Em relação ao último trimestre de 2020, o aumento do desemprego foi de 6,3%, o que dá mais de 880 mil pessoas sem trabalho no Brasil. Para esse economista, o número reflete o agravamento da pandemia de Covid-19 no país e as medidas de isolamento social, principalmente o fechamento do comércio. Quando a gente observava ali 2017, 2018, a gente tinha um cenário de melhora. E aí, com a crise da Covid, a gente voltou a piorar. Então, certamente, ela não só mudou um cenário que tinha já trazido os bons resultados, como também agora acelerou esse processo bastante negativo. E outro dado preocupante da pesquisa é o aumento das pessoas desalentadas, aquelas que até desistiram de procurar emprego. O crescimento desse grupo foi de 25,1%, o que representa mais de 6 milhões de brasileiros, número que também é recorde. O economista afirma que a vacinação é a maior esperança para mudar esse quadro. A política pública mais efetiva, a gente precisa avançar nessa direção. Eu acho que a forma que o Brasil tem de enfrentar, de fato, a crise sanitária e trazer a economia de volta ao seu crescimento. E não tem outra alternativa. A gente precisa, no curto prazo, ter políticas de apoio, como nós já observamos, ter o cuidado da população, mas para a gente resolver a questão econômica, a saída é a vacinação. Hoje, o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial foi para os nascidos no mês de outubro e quem faz parte do programa Bolsa Família e tem o número de identificação social UNIS com final 8. No caso dos nascidos em outubro, o saque desta parcela está previsto para o próximo dia 15 de junho.
A agência de classificação de risco Fitch divulgou hoje a previsão de um crescimento de 3,3% para a economia do Brasil este ano, depois de um tombo de 4% provocado pela pandemia. Para 2022, a estimativa é de um aumento de 2,5%. As perspectivas são maiores do que foi divulgado até agora pelos economistas brasileiros. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta quinta-feira, com os operadores trabalhando em modo de espera antes de dados importantes dos Estados Unidos, que poderiam elevar os ruídos em torno da política monetária do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, enquanto no Brasil, os participantes do mercado reagiram à divulgação da taxa de desemprego. A moeda norte-americana caiu 1,08% e encerrou o dia cotada a R$ 5,255 na venda. E veja a seguir mais atualizações sobre a pandemia no mundo. E ainda, mais uma vítima do rompimento da barragem em Brumadinho é identificada. Mais 2.245 vidas foram perdidas para a Covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas e quase 67.500 novos casos foram registrados no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. O mundo está chegando à marca dos 168.706.000 pessoas contaminadas por Covid-19 e 3.505.565 vítimas fatais. Os Estados Unidos, país mais afetado pela doença, ultrapassaram os 33.213.000 casos e tem um total de 593.154 mortes. A Índia, segundo país mais afetado por contaminação, tem mais de 27.369.000 pessoas contaminadas pelo coronavírus. Já o Brasil soma pouco mais de 16.342.000 pessoas que testaram positivo para a Covid e 456.000 que não resistiram à doença. A França rompeu a marca dos 5.697.000 casos registrados. E a Turquia contabiliza 5.220.000 diagnósticos até o momento. A Austrália decidiu, a partir de hoje, confinar 5 milhões de pessoas em Melbourne. O governo tenta conter um surto de Covid na segunda maior cidade do país. A situação provocou críticas contra o governo pela lentidão da vacinação e pelas falhas no sistema de quarentenas. O confinamento começa nesta quinta-feira, à meia-noite, e permanecerá em vigor por pelo menos 7 dias na cidade, no estado de Victoria, que a rodeia, segundo o primeiro-ministro, em exercício no estado, James Merlino. No total, foram registrados 26 casos, praticamente de um dia para o outro, vinculados à variante indiana da Covid-19. Escolas, bares e restaurantes vão fechar e todas as reuniões estão proibidas. Além disso, o uso de máscara será obrigatório e os habitantes só poderão sair de casa por motivos de causa maior, como receber a vacina contra o coronavírus. A Nova Zelândia já suspendeu os voos sem quarentena do estado de Victoria na terça-feira e reduziu suas conexões com outros pontos da Austrália. Esta é a quarta vez que Melbourne entra em confinamento desde o início da pandemia. A cidade chegou a passar 4 meses sob duras medidas de restrição no ano passado. A Austrália teve uma boa gestão da pandemia até agora, com 910 mortes e cerca de 30.000 casos, números baixos se comparados a outros países. Mais uma vítima da tragédia da Vale, em Brumadinho, foi identificada. A informação foi confirmada pelo governador do estado, Romeu Zema. O corpo identificado é de Renato Eustáquio de Souza. Renato tinha 31 anos e trabalhava na Vale há 9 anos como soldador e mecânico. No dia do rompimento, ele passava por um treinamento na mina do Córrego do Feijão, onde ocorreu o desastre. A última identificação de uma vítima em Brumadinho aconteceu há 1 ano e 5 meses. A tragédia deixou 270 pessoas mortas. Algumas doenças se agravam no clima seco e frio, como resfriados, dor de ouvido, asma, rinite e sinusite.
como então cuidar da saúde no inverno? A nossa equipe de reportagem conversou com uma especialista e trouxe dicas para você. Confira. Com o tempo seco e a baixa temperatura comuns nesta época do ano, os problemas respiratórios começam a surgir com mais intensidade. De acordo com essa especialista, a baixa umidade do ar e o tempo frio criam condições para o surgimento de doenças respiratórias. Todas as infecções de vias aéreas são bem frequentes no inverno, pela essa mudança brusca de temperatura, pela essa queda tão brusca, né, desse frio tão intenso que é aqui na nossa região, e por ser um clima tão seco, né? Então, rinite, sinusite, a otite, amidalite, faringite e as bronquites exacerbadas devido a esse clima. E por estarmos vivendo em época de pandemia, é necessário muita atenção para que sintomas de doenças respiratórias, principalmente as alérgicas, não sejam confundidas com a da Covid-19 e vice-versa. Por isso, nessa época do ano, os cuidados devem ser redobrados. Para quem teve sequela, né, provavelmente já deve estar fazendo outro tratamento, acompanhamento com pneumologistas, né, a fisioterapia. Então, com certeza, o cuidado tem que ser redobrado, né, porque se tiver algum órgão comprometido, com certeza tem que haver mais atenção. Então, mas essas pessoas que já tiveram Covid e têm sequelas, tem que cuidar mais e manter o contato com o teu médico, com a fisioterapia respiratória ou outros tratamentos que dependendo da sequela, né? Mas então, como enfrentar o inverno com saúde? Confira as dicas da doutora Ana Cláudia. Cuidado com abrir a janela, né? No inverno a gente tem a tendência de manter tudo muito fechado. Então, abrir a janela para arejar a casa, para arejar o ambiente de trabalho, passar pano úmido para tirar a poeira, porque o tempo está muito seco, então está com muita poeira na cidade. Colocar o colchão, o travesseiro para tomar sol. Colocar um umidificador no quarto ou uma toalha molhada para manter o ambiente mais úmido. Lavar as narinas com soro fisiológico para limpar as secreções e não deixar que os germes e os antígenos entrem na mucosa e causem as infecções. Limpar tapete, cortina, colocar cobertor, casacos para tomar sol. Esses são os maiores cuidados que as pessoas devem ter já nesse início de inverno. E veja a seguir os ensinamentos bíblicos para a sua vida. E veja também, Sindicato dos Médicos do Japão alerta que Olimpíadas podem gerar uma variante da Covid. O líder do Sindicato dos Médicos do Japão alertou em entrevista coletiva que a realização dos Jogos Olímpicos pode gerar uma variante do coronavírus. O Japão vem batendo recordes diários de novos casos de infecção pelo coronavírus, o que preocupa o líder do Sindicato dos Médicos do país, Naoto Ueyama. Em entrevista coletiva, o médico alertou sobre a possibilidade do surgimento de uma nova cepa, denominada variante olímpica. Para ele, a união de milhares de pessoas de mais de 200 países em um mesmo local pode acarretar o descontrole e junção de cepas virais diferentes, o que poderia resultar em uma nova variante. Em contrapartida, o Comitê Olímpico Japonês confirmou que vai iniciar a vacinação de atletas e credenciados no dia 1º de junho. Segundo a presidente do comitê, Seiko Hashimoto, mais de 600 atletas receberão as doses da Pfizer doadas pelo COI. O governo japonês afirma que a previsão é que toda a população acima de 65 anos receba a vacina até o fim de julho. A vida inteligente fora da Terra. Espera-se uma resposta para esta intrigante pergunta em junho, quando chegará ao Congresso dos Estados Unidos um relatório sobre os arquivos secretos do governo sobre OVNIs. A humanidade sempre relata avistamentos de objetos voadores não identificados que alimentam as especulações sobre a existência de seres altamente avançados em outras partes do universo
Estamos sendo vigiados pelos extraterrestres? Uma resposta para esta pergunta pode vir em junho, quando chega ao Congresso dos Estados Unidos um relatório sobre os arquivos secretos do governo sobre OVNIs. Mas o informe, que reúne arquivos militares confidenciais, pode frustrar muitas pessoas e não explicar dezenas de incidentes relatados por décadas. Embora mantenham a tese alienígena sobre a mesa, os funcionários do Pentágono deixam claro que o objetivo real está em se os OVNIs representam uma ameaça real para a Terra. À medida que se aproxima a data da apresentação, aumenta a expectativa com o relatório, ainda que, na verdade, vá ser tornada pública apenas uma versão reduzida do material. A versão mais detalhada vai continuar em segredo. O programa 60 Minutes da rede CBS entrevistou pilotos da Força Aérea Americana que disseram terem visto naves que voavam mais rápido e eram mais ágeis do que qualquer outra conhecida. Os funcionários com acesso a material confidencial de inteligência investigaram o mistério. No ano passado, o Departamento Americano da Defesa divulgou 3 vídeos em preto e branco gravados por pilotos. Neles, OVNIs parecem ser vistos. Os pilotos expressam assombro com o que veem e não dão nenhuma explicação. Em uma entrevista recente, o ex-presidente Barack Obama brincou sobre o assunto, mas admitiu: o que é certo, e falo isso realmente a sério, é que há imagens e registros de objetos no céu que não sabemos exatamente o que são. Uma ideia inovadora do criador da SpaceX, Elon Musk, iniciou seu período de testes finais. A criação de túneis modernos para veículos pretende tornar o transporte público rápido e eficiente. Elon Musk é o bilionário conhecido por projetos surpreendentes, como levar pessoas até Marte, desenvolver uma internet espacial e transportar pessoas em altíssimas velocidades. Sua empreitada mais recente também é futurista e envolve túneis. No fim do ano passado, Musk estava preso no trânsito de Los Angeles e tuitou que iria construir uma tuneladora e simplesmente começar a cavar. A tuneladora, conhecida aqui no Brasil como Tatuzão, é uma máquina que escava túneis circulares para linhas de metrô, por exemplo. Surgia aí a startup The Boring Company. Em inglês, boring quer dizer chato, tedioso, mas também perfuração. No início, isso parecia uma brincadeira do bilionário, mas ele estava falando sério. A empresa adquiriu uma máquina de perfuração com 120 metros de comprimento e 1.200 toneladas, chamada Nani, e começou a escavar um túnel no estacionamento da sede da SpaceX em Hawthorne, na Califórnia. Em abril, a Boring Company divulgou um vídeo mostrando como seu sistema vai funcionar. O carro entra em um elevador na rua e desce até o túnel, sendo levado a até 200 quilômetros para seu destino. O conceito sugere que isso poderia virar um transporte público, na forma de vagões transparentes que podem levar pessoas e bicicletas. Os testes estão sendo realizados em Las Vegas, nos Estados Unidos. A implementação do sistema de testes conta com um circuito de 1,5 km e custou $50 milhões. De acordo com a companhia, os túneis de Elon Musk vão transformar uma caminhada de 45 minutos em um passeio de 2 minutos, já que o trajeto entre as estações vai demorar cerca de 1 minuto. A meta é conectar toda Las Vegas com túneis do aeroporto local até o centro da cidade e transportar mais de 4.000 pessoas por hora, com preços entre $5 e $10. Agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, hoje apresentado pelo reverendo João Machado, lembra que Deus está ao volante de nossas vidas e, como Ele sabe qual é a direção certa, devemos confiar no seu comando. O ensinamento está no Salmo 90. Há muitas pessoas, há muitos momentos em nossa vida em que nós não deixamos que Deus coloque, libere, que Deus nos dê a bênção dele. E quantos de nós hoje estamos tão aflitos, estamos tão confusos sobre tudo aquilo que está acontecendo, que nós tentamos segurar ali, como no barco, como num carro, nós tentamos tomar o controle das coisas. E aí o que acontece é que nós estamos
baseados na nossa força humana, estamos nos baseando naquilo que é nosso, naquilo que nós temos. E então, muitas vezes no carro ali, você perde o controle, o seu barco perde o controle, porque você está confiante na sua força humana. Deixe que Deus derrame sobre você as bênçãos dele. E diz mais no versículo que diz assim: e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. O nosso Deus, meu amado, minha amada, ele não é um Deus que, se nós entregarmos a nossa confiança nele, não é um Deus que, se nós depositarmos a nossa fé nele, ele simplesmente vai deixar com que nós venhamos a cair e falhar. Não. Ele confirma a obra de nossas mãos. E qual é a obra que você precisa que seja confirmada hoje? Seja uma obra na sua saúde, que você está enfrentando um mal, você tem batalhado contra essa doença há tantos anos e simplesmente ela parece que vai e vem e os médicos não sabem o porquê. Ou você está batalhando contra um problema na sua família, um problema na sua vida financeira, um problema emocional que você não consegue vencer. Meu amado e minha amada, o nosso Deus, ele é um Deus que ele confirma as obras de nossas mãos. A sua batalha, meu amado e minha amada, ela também é a batalha de Deus. Você não está sozinho. Ele está junto com você. Porém, para que o nosso Deus, ele venha e te dê a bênção, como nós cantamos na canção com o missionário, Jesus Cristo tem a bênção para você. Para que você usufrua dessa bênção, você precisa fazer o quê? Você precisa deixar Deus agir. Por um breve momento, tire as mãos do volante. Por um breve momento, deposite sua confiança em Deus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.